tarde a todas e todos. Meu nome é Tiago, eu sou médico diarista da UTI cirúrgica aqui do Hospital do HCFM USP, como a doutora Soraya já me apresentou, intensivista aqui do Sírio-Libanês e do projeto PROAD aqui do nossa tela UTI. Vou falar um pouquinho sobre DPOC e asma para nós aqui agora. Então, as perguntas, pessoal, eu vou pedir para vocês irem deixando aí, que a Ana e a Thali vão organizar aí para a gente comentar com vocês ao final, tá bom? Então, por que a gente vai falar de DPOC e asma, né? Inicialmente, é importante a gente pensar por que a gente traz esse tema. Obviamente, é um tema muito recorrente nas nossas telas, é um tema que a gente vê bastante paciente espalhado pelo país, obviamente, precisando nas nossas unidades de terapia intensiva do dispositivo de ventilação mecânica em portador de DPOC e asma, mas, obviamente, porque são condições bastante prevalentes no nosso meio, né? Nós sabemos que o DPOC e asma, elas fazem parte do escopo de doenças crônicas não transmissíveis, que hoje, no Brasil, ela já é a principal carga de doença que a gente enfrenta no cotidiano da população brasileira. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a mecânica ventilatória da asma e DPOC, porque boa parte das vezes, a asma e a DPOC, elas estão juntas quando a gente vai tratar de ventilação mecânica. Porque, apesar de terem algumas nuances um pouco diferentes, elas acabam confluindo para um mesmo problema que a gente vai falar lá na frente daqui a pouco, que é a hiperinsuflação. Então, falando um pouquinho do DPOC, esse daqui, à sua esquerda, onde vocês estão vendo aqui meu mouse, é o que a gente chama do alvéolozinho normal. Percebam que o nosso alvéolo, que ele tem surfactante dentro, ele é como se fosse uma unidade de tecido pulmonar, que ele tem uma elastância, ele tem uma capacidade de resistir a quando submetido à pressão, de uma força para resistir à pressão, e ele volta ao seu tamanho habitual depois que ele é submetido a um regime de pressão. O pulmão do DPOC, o paciente que é DPOC, ele é um paciente que já tem muita lesão nas unidades alveolares. Então, as unidades alveolares do paciente DPOC são unidades que já têm um prejuízo no tecido muito grande, e esse paciente, os alvéolos desse paciente, acabam perdendo o que a gente chama de elastância. O que é elastância? É a capacidade a força para tentar voltar a seu tamanho original depois que é submetido a uma pressão. Então, percebam que o paciente DPOC, ele tem uma força menor, uma pressão elástica menor, uma pressão alveolar menor para voltar para o seu tamanho habitual, além de a gente ter outros problemas no pulmão do DPOC, como a vasoconstricção decorrente da inflamação crônica, muco, etc. Então, vamos aprofundar um pouquinho no DPOC. Então, a gente tem a redução da elastância alveolar, que é o enfisema, né, o chamado enfisema, como a gente já conhece. A gente tem inflamação crônica das pequenas vias aéreas, e isso, no final das contas, vai acabar resultando no aprisionamento aéreo. Percebam que o fluxo de ar pela pequena via aérea, ao sair do alvéolo do DPOC, aquela pequena via aérea acaba colabando sem ter conseguido esvaziar todo o fluxo dentro da unidade alveolar. Esse é um dos principais problemas do paciente DPOC e também do asmático, como a gente vai ver pela frente, tá? Então, por conta desse aprisionamento aéreo ao final da inspiração, o que a gente vai ter? Ao longo dos ciclos respiratórios, a gente vai começar a perceber que o paciente DPOC ele começa a hiperinflar. Ele começa o seu pulmão começa a inflar cada vez mais e a gente aumentar cada vez mais o volume de ar que está dentro daquele pulmão. Por quê? Porque o alvéolo enche, mas não consegue esvaziar. Enche e não consegue esvaziar inteiro ao final de um ciclo respiratório. Então, o grande problema do paciente DPOC, e obviamente também do paciente asmático, é a hiperinsuflação dinâmica. Esse é o principal fator pelo qual a gente tem que fazer uma ventilação de uma forma diferente nesse paciente asmático e no DPOC. Então, quando a gente está falando de hiperinsuflação dinâmica, a gente está falando do aprisionamento aéreo progressivo, que isso vai aumentando ao longo do tempo o volume do sistema respiratório ao final da expiração, gerando uma pressão alveolar positiva. Quando a gente está respirando normalmente, quando a gente está no ar ambiente, a gente precisa, quando a gente expira, quando a gente exala completamente o ar, a nossa pressão alveolar ela vai estar igual à pressão atmosférica. Quando a gente tem um paciente DPOC, um paciente asmático, essa pressão alveolar ela não fica igual à pressão atmosférica. Essa pressão alveolar ela vai ficar positiva ao final da expiração, obviamente resultado de um alvéolo cheio de ar ao final daquela expiração.
e isso gera a temida auto-PIP, que a gente vai conversar um pouquinho dela lá na frente, tá? E como é que se dá isso no paciente asmático? O paciente asmático é um pouquinho diferente, porque a gente não está perdendo a elastância do alvéolo, mas a gente tem muito broncoespasmo, que fecha também pequenas vias aéreas, a gente tem muita inflamação das pequenas vias aéreas e a gente tem muito muco. Então, esse é o pulmão do asmático. Percebam que o pulmão normal, a gente tem aqui no pulmão normal uma pequena via aérea que tem uma quantidade de muco normal, ok, que protege nossa via aérea, e uma luz que consegue fazer o fluxo de ar de uma forma tranquila. No paciente asmático, não. A gente tem um excesso de muco, a gente tem um edema, a gente tem inflamação e a gente tem um aprisionamento de ar resultante de todo esse processo, tá? Então, o que vai acontecer no final das contas? Tanto o asma quanto o DPLC vão ocasionar a hiperinsuflação dinâmica, e aí a gente vai ter esses gráficos, às vezes as pessoas têm um pouco de medo de interpretá-lo, mas é muito simples. Percebam que esse FRC é a capacidade residual funcional e o VT é o volume corrente, quando a gente tem um paciente em ventilação mecânica, que a gente, quando a gente abre a válvula inspiratória, o volume corrente que a gente seta no ventilador, por exemplo, ele vai lá e depois volta para a capacidade residual funcional, obviamente com um pouquinho de PIP acima. Quando a gente tem um paciente que está fazendo hiperinsuflação dinâmica, o alvéolo ele não esvazia. Como o alvéolo não esvazia, a gente começa a ter acúmulo, empilhamento de ar acima da capacidade residual funcional e acima do volume corrente habitual desse paciente. Isso é que acaba gerando o que a gente chama de PIP intrínseca ou auto-PIP, que a gente vai falar um pouco, e isso acaba overdistendendo, ou seja, superdistendendo o pulmão, podendo causar lesões gravíssimas, como essa do barotrauma. O barotrauma a gente passou pelo período da pandemia, então quem ventilou o paciente no período da pandemia percebeu o quanto que a gente pode ter problemas quando a gente está diante de um paciente com barotrauma, com um paciente com pneumotórax, com um paciente com enfisemas enormes, que a gente consegue ventilar muito pouco esse doente. Então, vamos falar rapidamente, então, aprofundar um pouquinho no doente asmático na UTI, já que a gente falou da via comum de ambas antes. A gente tem dois padrões, basicamente, de asmáticos na UTI. A gente tem o asmático grave, que são pacientes que têm crises de evolução progressiva, são pacientes que têm como característica ter muito muco no lúmen daquele pulmão e tem má resposta ao tratamento com broncodilatadores. Esse paciente ele tem uma característica histopatológica que ele tem um acentuado edema e inflamação naquela parede brônquica. Esse paciente é o paciente que a gente sabe que várias vezes esse paciente acaba internando, não é a primeira vez que aquele paciente acaba internando no hospital, muitas vezes até indo para a UTI. O asmático lábio, ele acaba tendo poucas crises, mas crises muito intensas. Então, a gente tem uma intensa constricção da musculatura lisa, com predomínio neutrofílico naquela submucosa, um pouquinho menos de muco, mas o início daquela crise é abrupto. Minutos a horas podem levar o paciente até às vezes, que necessitar da ventilação mecânica, só que esse paciente aqui, ele é um paciente que responde bem ao broncodilatador, diferente do asmático grave, que tem internações sucessivas, toma corticoide há muito tempo e que responde muito mal ao broncodilatador. De uma forma geral, as exacerbações de asma que levam à ventilação mecânica, geralmente elas progridem 1 ou mais dias e a infecção viral, normalmente, é a principal etiologia para esses pacientes, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui, então, desse paciente asmático. Você já conhece aqui como é que é a pequena via aérea desse paciente. Então, de uma forma geral, a gente tem broncoespasmo, inflamação das vias aéreas e muco, o que vai aumentar a resistência dessas pequenas vias aéreas, reduzindo o fluxo respiratório, gerando a hiperinsuflação dinâmica, como a gente já falou. O que isso vai gerar? Isso vai gerar um aumento do espaço morto. Então, quando a gente tem aquele alvéolo super distendido, a gente não consegue esvaziar bem aquele alvéolo. Isso vai gerar hipercapnia. A gente vai ter uma redução da relação VQ, o que vai da relação ventilação-perfusão, o que pode gerar hipoxemia, que, de certa forma, na asma, ela é um pouco atenuada pela vasoconstricção hipóxica e pelo aumento do débito cardíaco. A vasoconstricção hipóxica em territórios pulmonares, ela acaba migrando o fluxo sanguíneo pulmonar para áreas melhor ventiladas, para que a gente consiga não sofrer tanto de hipoxemia. E, obviamente, o paciente asmático está lá muito taquicárdico. Quem é asmático sabe muito bem do que eu estou falando quando a gente está num momento de crise, né? Então, quais são os critérios de internação em UTI ou até de intubação orotraqueal? Por que eu trouxe isso para vocês? Porque o paciente asmático, a nossa grande tentativa é evitar um tubo.
O que a gente quer com o paciente asmático, a gente quer evitar que ele seja entubado, porque um paciente que já está em hipersufflação dinâmica, a partir do momento que a gente intuba e coloca esse paciente em pressão positiva, nós colocamos ele a um risco, num risco maior de fazer barotrauma e colocar uma condição mais ameaçadora à vida ainda. Então, a gente só vai intubar esses pacientes se eles forem totalmente refratários às medidas clínicas que a gente tentou. Broncodilatador, sulfato de magnésio, inalação. Às vezes, a gente vai discutir um pouquinho sobre o papel da VNI, mas com todas as medidas clínicas possíveis antes da ventilação, nosso foco é em ventilação, então vamos falar dela. Então, quais são os critérios para a gente internar um paciente na UTI ou até para intubar esse paciente? Se a gente tem uma piora progressiva da obstrução, apesar do tratamento adequado, são pacientes que vão ter uma velocidade de pico de fluxo menor do que 100 litros por minuto, que a gente não consegue mensurar, e uma velocidade expiratória final menor do que 1 litro. Quando o paciente está muito taquipneico, a frequência expiratória acima de 40, um pulso paradoxal ascendente ou em queda, perceba que o pulso paradoxal é secundário a um aumento do tórax por conta do aprisionamento aéreo, a sensação de exaustão ou incapacidade para falar, não é o paciente que está um pouquinho sibilando, é o paciente que está com a musculatura exausta. Esse paciente vai entrar em fadiga respiratória e pode entrar numa parada respiratória. Então, esse é um paciente que merece um leito de UTI, muitas vezes um paciente que merece ser entubado. Tá? Paciente que já está com alteração do sensório, como confusão mental ou sonolência, uma saturação abaixo de 90, nós não precisamos de saturação de 100, de 99, de 97 para o doente asmático em crise. Nós podemos tolerar uma saturação ali em torno de 90, 92, desde que esse paciente esteja confortável. Na gaso, se reflete com o PO2 abaixo de 60, para também nos ligar o sinal de alarme. Uma elevação progressiva da PCO2 na presença de acidose. Obviamente, quando eu estou falando do paciente asmático, normalmente não é um paciente tão cronicamente compensado como é o DPOC, e com sinais de fadiga da musculatura respiratória. Tá? Então, a ventilação mecânica e asma, a gente sempre tem que lembrar disso. Ela está associada ao aumento de risco de complicação e mortalidade. Nós só vamos entubar esse paciente asmático se ele tiver com condições parecidas com essas aqui, que são ameaçadoras à vida. Tá, ok? E a gente pode tentar VNI na asma severa? Essa é uma pergunta que vários trabalhos recentes têm tentado responder. Só que alguns pequenos estudos observacionais e até alguns pequenos trials, ensaios clínicos randomizados, mostraram algum benefício da VNI no paciente asmático. Entretanto, o que a gente tem de melhor evidência hoje em dia, que é uma revisão da Cochrane, mostra para a gente que os dados que estão disponíveis na literatura ainda são pouco generalizáveis. A gente tem estudos que foram feitos em um único centro, em UTIs altamente especializadas em paciente respiratório, e mais estudos ainda são necessários para a gente colocar um papel melhor, estabelecer um papel melhor para a VNI e também do cateter nasal de alto fluxo no paciente asmático na asma severa antes de uma decisão de intubação. Isso aí, outra coisa a gente está falando do processo de extubação. Mas no processo antes da gente tentar evitar uma intubação, a gente ainda não consegue ter bons dados que mostrem que o paciente asmático se beneficia da forma que o paciente DPOC se beneficia. Ok? Então, como é que a gente vai ventilar o paciente asmático na UTI? Então, relembrando que a gente tem várias vias aéreas que têm graus diferentes de obstrução. A gente tem uma pequena via aérea que está aberta, a gente tem outra pequena via aérea que está completamente colapsada, a gente tem uma via aérea que está parcialmente colapsada, essa aqui está parcialmente colapsada, outra quase totalmente colapsada, e a gente vai ter graus de aprisionamento aéreo completamente diferentes desses pacientes, o que vai gerar a hiperinsuflação dinâmica, como falei para vocês, e o que vai gerar no ventilador mecânico curvas como essa. A curva de fluxo, como vocês estão vendo aqui embaixo, que ela não chega a zerar, o fluxo expiratório, ele não se iguala ao fluxo inspiratório, e nós começamos a ver na curva de volume o empilhamento de ar. Nós começamos a ver ar se empilhando em cima de ar. E se isso for acontecendo cada vez mais progressivamente, não demorará muito para que esse paciente faça um barotrauma, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, e essa revisão de 2020 organizada pelo Demoli traz muito bem isso, que a nossa meta é minimizar a hiperinsuflação dinâmica, reduzindo o volume minuto e aumentar o tempo expiratório. A nossa meta no paciente asmático e no DPOC não é normalizar os gases, tá? Nós não queremos normalizar gases, a gente vai tolerar gases num limite um pouco abaixo do que a gente é acostumado, desde que a gente consiga manter esse paciente protegido da hiperinsuflação dinâmica, ok? O que a gente vai usar para a gente avaliar se a gente está tendo hiperinsuflação dinâmica ou não?
Você vai usar a manobra da pausa inspiratória no modo VCV com o paciente sedado, obviamente, paciente completamente controlado na ventilação mecânica, com a curva quadrada, para monitorizar de perto a pressão de platô. Quanto mais a gente vê o pulmão distendendo, a hipersuflação dinâmica piorando, mais o platô vai aumentar. E a gente sabe que platôs acima de 30 estão associados a maior mortalidade e a barotrauma. Então, nossa meta é tentar manter esse platô abaixo de 28, de acordo com esse artigo. A literatura brasileira fala entre 28 a 30 centímetros de água, para a gente tentar sempre manter a menor PIP possível. No paciente asmático, a gente sempre vai tentar manter essa menor PIP possível. E a gente vai usar a manobra da pausa expiratória para avaliar auto-PIP. A gente vai falar um pouquinho do auto-PIP daqui a pouco, mas a pausa inspiratória para a gente avaliar o platô e a pausa expiratória para a gente avaliar auto-PIP. E aí, se o paciente tiver com auto-PIP muito importante, normalmente acima de 15, a gente vai aplicar a PIP intrínseca e no máximo 80% do auto-PIP. Eu vou explicar para vocês esse raciocínio depois. Então, quais são os ajustes ventilatórios, né? A gente trouxe um formato de SAVE hoje que seja bem útil, bem prática para vocês na beira do leito. Então, a gente vai setar o paciente com volume corrente entre 5 a 7 ml quilo, tem literatura que fala entre 6 a 8 ml quilo, está mais ou menos na mesma faixa, permitindo a hipercapnia, e a gente vai controlar a acidose, se necessário, com bicarbonato. Percebam que a gente vai tolerar um pH até 120. Então, nós não precisamos ficar brigando com o CO2 desde que ele esteja acima de 7,20. E se a gente tiver com uma ventilação no limite, e mesmo assim o paciente continuar com acidose muito importante, a gente vai usar do bicarbonato para tentar manter um pH mais adequado. Frequência respiratória, o mínimo possível, entre 8 e 12 respirações por minuto, para proteger de hipersuflação e barotrauma, para deixar um tempo hábil, o importante para o paciente conseguir exalar daquele alvéolo que demora para acabar de esvaziar. Um fluxo alto, a gente vai usar um fluxo de 6 a 6 vezes o volume minuto, tentar manter a pressão de pico abaixo de 50, um platô abaixo de 30, auto-PIP mínima possível, de preferência abaixo de 15, vamos falar do auto-PIP daqui a pouco. Podemos tolerar uma PCO2 alta, entre 40 e 90, desde que a gente esteja conseguindo controlar melhor esse pH, como eu falei para vocês. E a PIP, nós vamos tentar deixar sempre a menor PIP possível, em torno de 5% ou até 80% da intrínseca, como eu vou explicar daqui a pouco. Tá? Outras medidas que a gente pode fazer para o paciente asmático são LOX, ventilação com gases halogenados, mas é uma coisa que a gente tem muito pouco nos serviços espalhados no Sistema Único de Saúde por aí, ECMO venovenosa, sedação com bloqueador neuromuscular, sedação e o bloqueio, na verdade, né, com bloqueador neuromuscular, a sedação associada com bloqueador, a gente vai ter que usar para alguns pacientes, só muito cuidado para quando a gente sedar o paciente, a gente ter certeza que o paciente está sedado antes da gente iniciar um bloqueador neuromuscular, para a gente não estar deixando o paciente parcialmente sedado e completamente bloqueado. Lavado broncoalveolar higiênico com soro morno para ser retirado de secreções abdominais também pode ser feito em serviços que tenham disponível broncoscópio e evitar medicações que liberem histamina, como morfina e meperidina. Então, vamos falar também agora do paciente DPOC na unidade de terapia intensiva. As exacerbações agudas do DPOC, elas vão se apresentar muitas vezes, vocês conhecem isso, com dispneia, aumento da frequência respiratória, hipoxemia e aumento do trabalho respiratório. A insuficiência respiratória no DPOC, ela vai se instalar quando a gente tem uma obstrução muito grave, até porque ele já é um paciente que já é obstruído por natureza, já é obstruído de sua condição de base. A gente vai ter muita hiperinsuflação, porque obstruiu mais ainda do que o paciente é acostumado. Vai hiperinsuflar mais ainda aquele pulmão, esse paciente vai fadigar, não vai conseguir respirar muito bem. Esse paciente, muitas vezes, vai ter uma hipercapnia com necessidade de suporte respiratório. Lembre que o paciente DPOC já é um paciente hipercápnico, mas compensado. O rim desse paciente já produz mais bicarbonato para manter esse paciente no pH ótimo. Entretanto, quando a gente está diante de um paciente DPOC em crise, a hipercapnia se acentua muito e se com muita hipercapnia, com necessidade de suporte respiratório, a gente tem uma mortalidade hospitalar alta, que chega em até 27% e após 12 meses, 40%. Infecções de vias aéreas, de uma forma geral, tanto virais quanto bacterianas, são responsáveis por 50% a 70% de todas as exacerbações do DPOC, e o TEP, muitas vezes, também é uma causa associada que a gente tem que sempre abrir dentro do nosso leque diagnóstico diferencial. A dispina, quais são as indicações também de UTI e de intubação orotraqueal no paciente DPOC? Quando a gente tem uma dispneia refratária ao tratamento inicial com broncodilatador, corticoide antibiótico, como a gente já falou, alteração do estado mental, confusão em sonolência e coma, vejam que são muito parecidas com as da asma, hipoxemia refratária também,
Hipercapnia grave ou progressiva com pH abaixo de 7,2. Aqui no DPOC ganha uma dimensão maior ainda, porque se eu estou falando do paciente que está com hipercapnia muito grave, com pH muito baixo, esse paciente lembra que ele já parte um bicarbonato muito alto. Então, para ele chegar na hipercapnia muito grave, esse paciente deve estar com a crise muito severa. Instabilidade hemodinâmica, e sempre a gente tem que tentar, quando vai pensar em intubar esse paciente, escolher a cânula adequada ao paciente, com o maior diâmetro possível para a gente reduzir a pressão resistiva. Porque lembre que a pressão resistiva, a cânula que a gente escolhe, ela também coloca pressão resistiva ao fluxo do ar quando está passando para a via aérea. Se a gente colocar uma cânula muito fina, a gente vai ter mais dificuldade de ventilar esse paciente e de esvaziar o pulmão dele fundamentalmente, tá? Então, lembrando um pouquinho mais, aprofundando no pulmão do DPOC, vocês estão vendo aqui o pulmão normal e do outro lado o pulmão do DPOC. Percebam que é um pulmão enfisematoso, já com toda a arquitetura do alvéolo machucada, mais frouxa, uma arquitetura alveolar mais frouxa, e por isso menos forte para esvaziar o ar. Um paciente que é cronicamente inflamado, então tem os seus pequenas vias aéreas cronicamente inflamadas, e obviamente que na crise ele vai também ter uma produção maior de muco. Vocês já viram isso daqui, e isso, o que gera para o paciente DPOC? Gera um pulmão absolutamente heterogêneo. Nós temos áreas com aumento da relação ventilação-perfusão, nós temos áreas com redução da relação ventilação-perfusão e áreas mistas. Então, o pulmão do paciente DPOC é absolutamente heterogêneo. E a gente sabe que o DPOC também está associado, principalmente no longo prazo, aumento da resistência vascular pulmonar, dilatação do ventrículo direito pelo corpo pulmonar, prejuízo na função do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, tá? Então, a gente tem complicações hemodinâmicas importantes secundárias ao paciente DPOC em crise. No DPOC, a ventilação não invasiva está muito bem estabelecida pela literatura como uma ferramenta que a gente pode e deve lançar mão no paciente DPOC em crise. A oxigenoterapia ela vai conseguir resolver a maior parte dos pacientes e a VNI pode evitar a intubação em até 75% dos casos de DPOC comparado à oxigenoterapia isolada, tá ok? Então, obviamente, ela ainda pode falhar, 20% a 30% dos casos a VNI não consegue ter sucesso de melhorar o CO2, de fazer o paciente ficar mais acordado, relaxar a musculatura, e a gente vai falar um pouquinho dos critérios de sucesso. Mas alguns toques em relação ao ajuste da VNI no paciente DPOC. A gente precisa escolher a máscara adequada ao rosto, preferir ventiladores construídos para VNI que possam compensar os escapes de ar. A gente vai usar normalmente, inicialmente, o IPAP de 10 a 20, em torno de 6 ml por quilo de peso predito, para garantir um repouso dessa musculatura respiratória do doente, um FiO2 para garantir uma saturação acima de 93. Não precisamos muito mais do que isso, às vezes até um pouco menos. 92, se o paciente já estiver confortável, a gente consegue tolerar bem para esse paciente. Uma PIP inicial de 5, e a gente no DPOC vai manter a PIP entre 5 e 10, mas no DPOC a gente também tem um pouquinho mais de PIP intrínseca, então a gente deve fazer o ajuste da PIP intrínseca, como eu vou falar para vocês daqui a pouco. E quais são os critérios de sucesso? Como é que eu sei que meu paciente respondeu à VNI? Quando o meu paciente ficou confortável, quando ele tem uma adequada proteção de via aérea, aquele paciente estava sonolento, quando chegou agora já está mais acordado, protegendo mais a via aérea, conseguindo mobilizar a secreção, um bom nível de consciência, reduziu a frequência respiratória e esforço respiratório, e em torno de 30 minutos a 2 horas depois, a gente pede um novo agaso para avaliar o PCO2 e o pH. Se boa resposta, a gente pode manter a VNI junto com o tratamento clínico, obviamente, para promover o descanso daquela musculatura. Mas se a VNI falhar, a gente vai... aqui está o nosso guideline, o nosso artigo que eu trouxe para vocês de revisão. Então, quando a gente está no paciente em ventilação espontânea, VNI para tentar evitar a intubação, mas se a gente intubar esse paciente, tem que ter muito cuidado com alto PIP, é isso que a gente vai falar para vocês. Já falei para vocês lá no paciente asmático, que era um paciente que não conseguia esvaziar a curva de fluxo, como vocês estão vendo aqui. E aí, o que acontece com esses pacientes? Tanto asmático quanto DPOC, mas o DPOC muito também. A gente vai ter, ao final da inspiração, percebam que aqui a gente tem, ao final da inspiração, a pressão atmosférica aqui em torno de 20 e uma pressão alveolar em torno de 20 centímetros de água. Se eu tenho um paciente de DPOC asmático, ao final da minha inspiração, eu vou ter, no final da inspiração, ou seja, lá no fim, na pausa índice, quando a gente faz a pausa índice, a gente vai ter um paciente que vai equilibrar as pressões com a pressão muito alta aqui dentro. Percebam que é um paciente que, quando a gente zera a pressão resistiva, que já vai estar alta também, ou seja, o pico deve estar muito maior, eu vou ter uma pressão alveolar extremamente alta, porque essa minha via aérea vai estar obstruída.
Então, quando a gente usa a manobra de pausa inspiratória no modo VCV, a gente vai monitorar essa pressão alveolar, que é a nossa pressão de platô. E a gente não pode deixar essa pressão alveolar em 35. Nós precisamos baixar essa pressão alveolar para abaixo de 30, pelo menos, tá? Esse aprisionamento aéreo aqui é o responsável por também não deixar o ar sair na hora da expiração. Perceba que ao final da inspiração no pulmão normal, o alvéolo fica com a pressão de zero, igual à pressão atmosférica. Quando eu estou falando de um paciente que tem a obstrução das pequenas vias aéreas, o colapso das pequenas vias aéreas, como paciente DPOC, a gente vê que a gente continua tendo uma pressão positiva aqui dentro, porque o ar não consegue escapar completamente. Quando a gente faz a pausa expiratória, aí a gente consegue ver, depois de um tempo, depois de 2, 3 segundos de pausa expiratória, a gente já consegue ver uma pressãozinha começar a subir no ventilador e igualar a pressão alveolar com a pressão da pausa, né, com a pressão que o ventilador vai nos mostrar. Então, a gente vai usar a pausa expiratória para avaliar a autoPIP. Então, quais são as consequências da autoPIP e da hiperinsuflação? Se o paciente está acoplado na ventilação mecânica, a hiperinsuflação mecânica dinâmica pode aumentar o mechanical power, reduzir a barotrauma e comprometimento hemodinâmico. Então, esse paciente, cada vez mais aumentando o volume pulmonar, vai impactar o retorno venoso, pode já causar pneumotórax, e aí a gente tem um impacto hemodinâmico muito severo. Se o paciente tiver em ventilação espontânea, ele, para vencer aquela PIP intrínseca que fica dentro do alvéolo, para conseguir disparar o ventilador, esse paciente ele vai ter que aumentar muito o esforço respiratório dele. Tá? Então, sempre monitore ativamente seu paciente de DPOC para insuflação dinâmica e PIP intrínseca. Obviamente que um pulmão hiperaerado, como o pulmão do DPOC, o paciente vai fazer muito esforço para conseguir disparar um ciclo ventilatório e a gente vai ter vários esforços inefetivos, que é uma das assincronias mais comuns dentro do ambiente da UTI. E porque o paciente vai ter que vencer uma pressão bem maior para conseguir disparar o trigger de sensibilidade do ventilador. E isso pode gerar mais lesão muscular, mais lesão pulmonar, mais lesão diafragmática e fazer esse paciente demorar mais ainda para sair do ventilador e, consequentemente, da UTI. Tá? Então, como é que a gente vai ventilar esses pacientes de DPOC? A gente vai, tanto VCV ou PCV, tanto faz, não há superioridade de um modo sobre o outro, mas a gente sempre deixa em VCV para tentar monitorizar, como eu falei para vocês, a pressão de platô. A gente vai poder ventilar esse paciente entre 6 a 8 ml quilo. Se a gente tiver muita sincronia, muita hiperinsuflação dinâmica, reduzir para 6, podendo ser até menos, a depender da necessidade do seu paciente. Frequência expiratória baixa para deixar esse paciente exalar bastante, um fluxo alto para o tempo expiratório ser maior, uma PIP baixa também, sempre monitorizando o platô de 3 a 5. E se o paciente vai disparar, se ele começa a disparar, a partir do momento que a gente vê que o paciente está no modo assistido controlado, ele começa a ficar no assistido, ele começa a disparar, a gente tem que tentar deixar essa PIP a 80% da auto-PIP para tentar melhorar a sincronia e redução do esforço. E eu vou explicar por que eu já estou terminando. A auto-PIP sempre manter abaixo de 15 igual ao asmático, e se tiver maior que 15, reduziremos o volume corrente ou a frequência expiratória. Para a gente ir finalizando, como é que funciona essa questão da aplicação de PIP extrínseca, que muitas vezes a pessoa tem dúvida? Quando a gente tem, ao final da expiração, como eu falei para vocês, no pulmão normal, pressão alveolar de 0, pressão pleural de 0 aqui também. Quando a gente tem aprisionamento aéreo, ao final da expiração, a pressão do alvéolo vai estar positiva e a pressão pleural e a atmosférica aqui vai estar em 0 também. Beleza. O que ocorre no aprisionamento aéreo? Quando a gente tem, dentro do paciente que tem aprisionamento aéreo, ao final da inspiração, ou seja, o paciente, quando terminou de inspirar, para ele conseguir fazer uma pressão negativa aqui, fazer o fluxo entrar pela via aérea que está colabada, ele precisa fazer uma pressão pleural muito maior, uma pressão de menos 11. Então, isso aqui é o final da PIP da inspiração, quando a gente não aplica a PIP extrínseca. Então, perceba que ele teve que fazer uma pressão muito maior para sair do 10 para o menos 1, para conseguir, veja o esforço que ele fez para sair do 10 para o menos 1, para conseguir abrir aquela pequena via aérea e o ar entrar dentro do seu alvéolo. Quando a gente aplica uma PIP extrínseca de 8, ou seja, 80% da PIP que aquele paciente tem, o que a gente faz? A gente aplicou uma PIP extrínseca de 8, então ele não precisa vencer o 0. Ele não precisa sair do 10 até o menos 1. Basta ele conseguir baixar um pouquinho do 8, porque aí a diferença de pressão já vai fazer um fluxo. Então, ao invés do paciente ter que aplicar uma pressão pleural de menos 11, precisou apenas de uma pressão de menos 3, ao final da expiração, quando a gente coloca a PIP extrínseca. E é por isso que a PIP extrínseca de 80% do valor da PIP habitual faz o paciente descansar a musculatura respiratória, tá? Então, já estamos terminando. Então, a gente vai limitar sempre, quando a gente está com o paciente limitando na ventilação mecânica, nós vamos limitar a hiperinsuflação.
aplicar nível moderado de PIP e não vamos tentar normalizar os gases. Esse daí é uma grande questão para a gente. Vamos sempre, quando a gente está já colocando esse paciente já para pressão de suporte para tentar desmamar, nós vamos tentar aplicar sempre a PIP moderada em torno de 80% para diminuir o esforço daquele paciente, sempre, diariamente, tentar avaliar se esse paciente pode ser estubado, avaliar a tracostomia quando discutindo de uma forma muito profissional, e VNI pode nos ajudar a estubar esses pacientes depois. E é isso que eu trago para vocês aqui, o que a gente tem de evidência sobre a VNI, para nos ajudar a estubar esse paciente do DPOC. O paciente que sai que é estubado, você pode achar que aquele paciente talvez ele possa não ter ali tanta passou no TRE, passou no seu teste de respiração espontânea, mas às vezes não tem tanta segurança para estubá-lo. A VNI se mostrou, principalmente, como vocês veem aqui embaixo, nesse artigo do JAMA 2019, VNI associada com cateter nasal de alto fluxo se mostrou que ajuda a desmamar mais rápido esses pacientes da ventilação mecânica. Então, a gente deve usar a VNI como profilática, como diz aqui nossa revisão, como a gente pode considerar como profilática a VNI depois que a gente estuba esse paciente. Mas é isso. Muito obrigado. Estarei para responder as perguntas depois. Pode começar. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite para participar dessa SAV, um tema tão interessante, tão pertinente, que é a síndrome do desconforto respiratório e os ajustes ventilatórios. Segundo, agradecer a presença de todo mundo nesse evento de hoje. Eu vi que tem vários hospitais conectados, vários profissionais conectados. Em terceiro, não tenho como deixar de agradecer a excelente apresentação do Thiago, que, além de introduzir boa parte de um assunto que eu já desbravaria, cada vez que eu tenho as aulas do Thiago, eu saio com mais conhecimento. Tá legal? Para a gente começar, então, falar um pouquinho do mecanismo da síndrome do desconforto respiratório, uma coisa mais por cima. A gente tem nessa figura um desenho mostrando um alvéolo normal, um alvéolo que tem uma troca gasosa de oxigênio com gás carbônico, de entrada de oxigênio e saída de gás carbônico pela respiração. E aí, por algum insulto inflamatório, que pode ser um insulto pulmonar, seja ele uma pneumonia, seja uma aspiração de um conteúdo gástrico, ou mesmo algum problema extrapulmonar, seja um politrauma, uma transfusão de hemoderivados em grande quantidade, isso gera uma reação exacerbada de um processo inflamatório que faz com que tenha uma alteração na membrana extravascular, alvéolo capilar, fazendo com que haja uma piora das trocas gasosas. Nesse slide, a gente consegue ver um corte tomográfico mostrando uma redução do parênquima pulmonar. Aqui a gente tem a definição do Baby Lung. A gente tem uma menor área de troca, a gente tem um pulmão comprometido na área dependente, como o mouse vai demonstrando. E essa redução de parênquima pulmonar, de parênquima funcional pulmonar, faz com que a gente tenha um pulmão aparentemente de tamanho infantil, daí a definição de Baby Lung. Esse seria o mecanismo. Quando a gente vai para a classificação, eu acho super importante, além de ser velho de idade, eu sou velho também de fisioterapia, eu trabalho na área já há uns 20 anos mais ou menos, e aí eu me lembro que lá no início dos anos 2000 a gente falava muito e nem era síndrome de desconforto, a gente falava muito em SARA e falava muito em lesão pulmonar, associado à redução da troca gasosa. E aí, especialistas do mundo inteiro se juntaram para tentar definir, para falar qual seria a melhor classificação de síndrome de desconforto, para que todos fizessem estudos a esse respeito, conseguissem desenvolver pesquisas e todos tivessem a escolha de melhor tratamento e tivesse também uma definição de prognóstico de síndrome de desconforto associado à gravidade do paciente. Se chama classificação de Berlim, porque o encontro se deu em Berlim no ano de 2012. Eles dividiram em 4 aspectos a classificação da SARA, da síndrome de desconforto. Desculpe. Primeiro, o tempo. Então, para ser classificado como síndrome de desconforto, a gente teria que ter um início em até uma semana a partir do insulto inflamatório, que, como eu falei para vocês, podia ser uma broncoaspiração de conteúdo gástrico, poderia ser uma politrauma, uma hemotransfusão. Mas se caso o paciente, por exemplo, tivesse internado já com DPOC, por um motivo respiratório, mas lá evoluísse com uma pneumonia, alguma coisa nesse sentido, que agravasse, evoluísse com síndrome de desconforto, se no período de até uma semana o paciente já tinha desconforto respiratório, piorasse, isso poderia classificá-lo como síndrome de desconforto. O segundo aspecto importante seria a imagem. É importante que o paciente seja classificado como
como o desconforto, ele tem que ter opacidades bilaterais que não sejam explicadas por efusões, não sejam explicadas por derrame, nem colapso lobar ou pulmonar, ou a presença de nódulos. O terceiro aspecto para que a gente tenha a classificação de síndrome de desconforto é a origem do edema pulmonar. Esse edema não pode ser, pelo menos totalmente, caracterizado por uma disfunção cardíaca, por uma insuficiência cardíaca de algum aspecto. Por fim, o aspecto mais importante da classificação do síndrome de desconforto seria a oxigenação. Se lembra que eu falei que antigamente a gente tinha a SARA grave, a lesão pulmonar? Depois da classificação de Berlim, a gente começou a ter o seguinte: a gente tem o aspecto de tempo, imagem, origem associada à oxigenação, a piora da troca, com PIP ou CPAP de 5. Se essa alteração na relação PO2 e FO2 ficasse entre 200 e 300, a classificação diz que é síndrome de desconforto leve. Se a gente tem com PIP ou CPAP de 5 uma relação entre 100 e 200, uma doença de grau moderado. E se essa relação está abaixo de 100, a PO2 e a FO2 abaixo de 100, com PIP de 5 ou CPAP de 5, a gente tem como síndrome de desconforto grave, tá? Por que eu estou enfatizando isso com vocês, que é importante que a gente saiba classificar? Porque a gente vai poder escolher as melhores terapias. Nesse artigo de 2021, a gente consegue pegar o que tem de evidência na literatura, o que é recomendado para que a gente use na nossa prática clínica. Então, a gente tem a ventilação protetora, o uso de volume corrente de 4 a 8 ml por quilo do peso predito, e a pressão platô abaixo de 30, ela é nível de recomendação forte para todos os tipos de síndrome de desconforto, todas as classificações. A gente tem PIPs elevados, é uma recomendação condicional, porque a gente sabe hoje em dia que nem todos os tipos de síndrome de desconforto respondem a PIP. A gente tem o subfenótipo que responde e o subfenótipo que não responde. Por isso, e se a gente for utilizar, a gente tem que avaliar, é condicional, mas para síndrome de desconforto moderado ou severo. A gente tem as manobras de recrutamento, que a gente vai conversar mais para frente. Ela também é condicional, porque nem todos os pacientes são respondedores, e se a gente for aplicar, é para pacientes com síndrome de desconforto moderada ou grave. Um detalhe que a gente não vai conversar hoje, nesse tema de ventilação mecânica no síndrome de desconforto, é a posição prona, porque ela não está associada ao aparelho, efetivamente. Mas só para lembrar para vocês, eu acho que no tempo de Covid, como o Thiago ressaltou muito bem, a gente desenvolveu muito a ciência em cima da ventilação mecânica. E muitos hospitais, eu fico super feliz com isso, que eu trabalho bastante com outros hospitais, dou bastante palestra, poucos profissionais tinham o hábito de praticar a posição prona com uma frequência maior. E o Covid fez com que a gente utilizasse mais a posição prona. Apesar de não ser o tema da aula, eu gostaria que vocês ficassem com essa fichinha de que é muito recomendado na literatura, principalmente para síndrome de desconforto grave, que é aquela que é relação abaixo de 100, PO2 e FO2 abaixo de 100. Uma vez, então, entendendo o mecanismo, classificando o síndrome de desconforto e vendo o que é baseado na literatura, o que é efetivo ou não, os 3 aspectos que a gente vai discutir hoje nessa conversa é ventilação protetora, ajuste de PIP e uma manobra de recrutamento alveolar. A ventilação protetora, ela começa lá atrás, os primeiros trabalhos que tentavam achar a melhor forma de tratar a síndrome, e tem um trabalho muito famoso do Amato que compara o volume corrente de 8 ml contra um de 12 a 14 ml por quilo. Naquela época, o volume protetor já era 8, já era uma coisa que é mais alta do que a gente usa para síndrome de desconforto hoje. Mas ainda assim, a gente viu que lesava menos e a mortalidade era menor em quem usava volume de 8 do que quem usava 10 e 12, ou 12 e 14. Tá? A ventilação protetora, como encontrada na literatura, a gente vai achar algumas distorções, mas o que se tem de mais corrente, inclusive o que a gente usa na nossa instituição, é o seguinte: modo ventilatório opcionalmente controlado, a gente só é recomendado pela literatura o modo PSV quando a relação for até 200 PO2 e FO2, no máximo, uma SARA leve, e ainda assim, síndrome de conforto leve, e ainda assim com muito cuidado. Como o Thiago ressaltou muito bem o aspecto da fração inspirada de oxigênio. Como todo mundo já tem aquilo bitolado na mente, a síndrome de desconforto, qualquer outra pneumopatia, gera uma hipoxemia, o paciente vai desaturar. E as pessoas tendiam, pelo menos, a deixar a saturação de 98, 99, porque eu sei que o paciente está com desconforto, está assincrônico,
e tentavam resolver tudo na FI. E hoje já se sabe que é errado pela toxicidade do oxigênio, pelo alto risco de lesão que ele pode gerar no próprio parênquima, tá bom? E no organismo de uma forma geral. Então, a gente vai tentar, como meta, deixar a FI o suficiente para deixar a saturação acima de 92, entre 92 e 95. Assim como a liberdade que o Thiago também trouxe, eu vou trazer para vocês, que em diversos casos a gente vai respeitar uma saturação de 90, 88, mas isso para casos específicos. De uma forma geral, a gente vai tentar conduzir nesse sentido. Falando de volume corrente, a ventilação protetora prega, então, de 4 a 6,5 ml por quilo do peso predito. Também, na minha época, lá atrás, isso de 15, 20 anos atrás, muita gente já chegava no UTI falando, viu que hoje estão falando de 6 ml por quilo, 8 ml por quilo, e usavam o peso atual do paciente, não usavam o peso predito. Então, tem pacientes que eram um pouquinho mais obesos, tinham sobrepeso, que acabavam sendo ventilados com volume acima do adequado. Lembrar que o peso predito, existem fórmulas para isso, e acredito que todos vocês tenham. Caso vocês não tenham, vocês mandem nas perguntas que a gente manda para vocês, né? E o peso predito, lembrar que ele tem a diferença de altura, né? Ele vincula a altura e o sexo do paciente. Pressão de platô, o que a literatura traz de mais embasado é abaixo de menor ou igual a 30, embora a gente encontre um outro artigo sugerindo menor ou igual a 27, tá bom? A driving sempre menor ou igual a 15 centímetros, embora a gente também encontre um outro artigo sugerindo somente abaixo de 15, não deixando igualar. E a frequência respiratória, uma liberdade maior de trabalhar com a frequência respiratória, de 30 até 35 respirações por minuto, evitando o alto PIB, que o Thiago trabalhou muito bem. E aí, segundo a literatura, a gente tolera uma PaCO2 até 80 milímetros de mercúrio, com o pH acima de 7,20, sendo, caso a caso, sendo liberada a reposição de bicarbonato, se isso for necessário para manter um pH mais estável. No segundo tema de ajuste de ventilação mecânica no sinus conforto, a gente tem o ajuste da PIP. O ajuste da PIP, lembrar de novo que a gente tem pacientes que são respondedores e pacientes que não são respondedores. Nós temos alguns trabalhos, todo mundo tenta achar a receita de bolo para que a gente consiga ajustar a PIP da melhor forma, que a gente tenha a fórmula secreta para todos os pacientes. Só que os pacientes não respondem de uma forma, não são todos que respondem da mesma forma. Tem 3 grandes trabalhos, principalmente. A gente tem o Alvéolo e o Alveoli, que foi muito usado agora em tempos de Covid, porque ele é muito prático de se utilizar. Como que ele funciona? Ele funciona assim, a gente tem para síndrome do desconforto leve, que é aquela relação PO2 e FO2 até 200 a 300 com PIP de 5. A gente tem esse ajuste. Como que funciona para quem não usa essa escala? Que eu acho super prático. A gente tem, sempre que andarmos para a esquerda, a gente começa mexendo no FO2, que é mais tóxico. Sempre que andarmos para a direita, a gente mexe na PIP, tá legal? Que é menos tóxico. Então, como que vai funcionar? Nesse exemplo que o mouse está acompanhando, se o paciente estivesse saturando, por exemplo, 97, e eu quero baixar essa saturação dele, eu andaria para a esquerda. Como eu falei para vocês, começa baixando o oxigênio para 60. O paciente continua saturando bem? Então, vou para a PIP de 10 já. Vamos para a esquerda de novo. Baixa a PIP para 50, PIP para 10. Continua saturando bem, baixa a PIP para 8. A mesma coisa, está saturando 88, a gente vai andar para a direita. Quando anda para a direita, eu já estou em 70% de FI, então eu ando a PIP para 12. Não subiu? Anda a PIP para 14. Isso funcionando assim, desconforto leve. Quando a gente fala de moderada grave, funciona da mesma forma, só que com uma tabela, uma régua, um pouco diferente com os seus dados, mais permissiva com altos valores de PIP. Um segundo trabalho importante, que é do Express, que é de 2008, ele mostra um ajuste muito mais simplista muito mais simplista para o paciente. O que ele faz? Então, você coloca um volume corrente de 4 a 6 ml por quilo e cola numa pressão platô de 30. Tá legal? Essa vai ser a nossa meta. Pressão platô de 30, que eu sei que não é lesivo, então eu vou subindo a PIP, vou subindo, até a pressão platô não ultrapassar 30 e a drive não passar de 15. Essa seria a PIP correta, né? Que é uma forma bem simplista, não tem tanta utilização assim, mas dependendo do serviço onde você trabalha, talvez seja uma possibilidade, né?
E, por fim, a PIP decrescente, que é como a gente usa na nossa instituição, inclusive. Você coloca o modo ventilatório em VCV, com volume corrente de 5 ml por quilo, fluxo de 30 com onda quadrada. A partir daí, você ajusta a frequência respiratória entre 15 e 20, botando uma pausinha de 0,5. O ajuste de PIP, você começa com uma PIP de 20, vai reduzindo de 2 em 2 centímetros, e a cada redução você vai calculando a complacência, a melhor complacência. Você mantém cada ajuste por 2 minutos. Depois que você encontrou a melhor complacência, digamos que seja no 14. Quando você baixou para 12, você perdeu uma complacência. Você repete a manobra, só que dessa vez você vai estacionar 2 pontos acima da melhor complacência, que no caso seria 14, como eu falei para vocês. Então, achei 14, 12 e perdi. Faço toda a manobra de novo, deixo 2 pontos acima de 14 e deixaria a PIP em 16. Essa seria a melhor forma de fazer ajuste de PIP no acima do desconforto. E agora, então, falar... Isso é o que eu encontrei na internet. E aí, agora, a melhor forma sobre vou falar sobre manobra de recrutamento alveolar. Eu quero muito enfatizar com vocês que vocês têm em mente benefícios e riscos. Sempre a gente tenta colocar isso para todos os pacientes. Você viu que o recrutamento funciona? A gente pensa em recrutar DPOC, quer recrutar asma, recrutar fibrose, quer recrutar todo mundo. E nem sempre o benefício que a gente tem é tão melhor do que o risco que a gente está expondo esse paciente. E a gente tem que lembrar novamente que a gente tem 2 subfenótipos do síndrome de desconforto, o respondedor de PIP e o não respondedor de PIP. A estratégia que a gente utiliza no nosso serviço, que é uma das mais faladas na literatura, e vocês vão... Não existe a receita de ouro da síndrome de desconforto. Por que não existe? Porque os trabalhos usam protocolos diferentes. A gente tem protocolo que sobe a PIP de 10 em 10, tem protocolos que sustenta por 30 segundos uma pressão, e tem muitos protocolos que são aplicados para pacientes muito heterogêneos. Então, a gente não consegue falar se ele pega todo mundo de pós-operatório, pega todo mundo de sepsis. Eu não consigo falar que para aquele tipo específico de sepsis isso vai funcionar. De qualquer forma, uma das formas de recrutamento mais utilizadas que a gente usa na nossa instituição é a seguinte. A gente começa com pressão controlada, FO2 de 100%, a pressão de 15%, frequência respiratória mais normal, de 15 a 20, deixando uma relação em Zs de 1 para 1. Isso faz, por exemplo, se a gente for fazer um cálculo rápido, se eu deixei frequência de 20, e para fazer uma relação em Zs de 1 para 1, eu vou ter um tempo ins prolongado de 1,5 e um tempo ins prolongado normal de 1,5 também. Primeiro ajuste, a gente começa com PIP de 20, tem alguns protocolos que sugerem começo com PIP de 24. Você mantém a estratégia por 2 a 4 minutos. No próximo passo, você aumenta a PIP de 5 em 5 centímetros, sustenta por 2 a 4 minutos, até atingir 35 centímetros de água. Nós paramos, e até a sugestão para vocês, é que a gente vá até 40 centímetros de água de PIP. Sei que muitas instituições, geralmente instituições que tem que a gente pode fazer uma mensuração de PIP via tomografia uma tomografia de impedância elétrica, que a gente consiga ter monitorização de pressão arterial invasiva, que eu sei que não é a realidade de vários hospitais com que a gente está conversando hoje. A gente não consegue chegar num nível tão elevado de PIP. Então, a gente trabalha com PIP de 40. Uma sugestão que a gente dá, se você não tem pressão arterial invasiva, é fazer a aferição de pressão não invasiva de minuto em minuto, mais próximo, e claro, cuida da frequência respiratória, cuida da saturação, frequência cardíaca, desculpa, saturação, ver se o paciente não está apresentando outras alterações. Tudo bem, Diego, então eu entendi isso aí, mas eu posso usar em todo mundo? Para quem a gente vai evitar o recrutamento? A gente evita para quem tem hipertensão intracraniana, quem tem uma arritmia, alguma descompensação cardíaca, tá? Além dos nossos amigos DPOC dos asmáticos do Thiago, que a gente vai evitar se não estiver bem controlado, obviamente, né? Não é um perfil que tolera nível de PIP tão alto assim. Bom, e aí a gente subiu a PIP, chegou nos 40, e a partir de agora, o que a gente faz? A partir da PIP de 40, a gente reduz ela até 24 e faz o ajuste da PIP decrescente até chegar na melhor PIP. Novamente, eu cheguei naquele meu exemplo da PIP de 14 ou de PIP de 16. No 14 caiu. O que eu vou fazer? Realizo toda a manobra de recrutamento novamente e deixo 2 pontos acima da PIP de menor complacência, que seria 16, eu deixaria em 18. Tá? E, novamente, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, cada pulmão é um pulmão.
isso não é apesar de muita gente possa estar notando alguma coisa assim, não é uma receita que eu posso aplicar em todos. Se o nosso paciente não encaixa, a gente descarta essa estratégia e pensa numa estratégia que seja mais favorável. Aí eu vou trazer dois artigos para vocês bem recentes. A gente tem esse de 2020. O que ele fez? Ele pega todas as intervenções, e aí todas, de ventilação, médicas, de posicionamento, cruza para síndrome de desconforto, e ele viu por faixa, tudo que tem de artigo, que viu por faixa de gravidade, o que funciona e o que não funciona. Então, a gente tem em azul, é muito interessante esse artigo, em azul, tudo que é apoiado pela evidência atual. O que é? Síndrome de desconforto, independente do grau dela, a ventilação protetora. A relação acima de 100 está bem evidenciado na literatura. PIP moderada, abaixo de 200 também está bem evidenciado se for um respondedor, PIP mais alto. Posição prona, altamente recomendada para todos com relação abaixo de 100, embora muita gente trabalhe com relação abaixo de 150, e o uso de ECMO está com uma estratégia um pouco mais avançada. O que a gente tem que são intervenções que têm algum tipo de embasamento na literatura, mas que não servem para todos os casos. A gente tem a não invasiva. Muitas vezes na prática eu já vi pessoas insistirem na não invasiva no paciente que tem cara, focinho e rabo de síndrome de desconforto, por insistência da equipe multi. E a gente acaba vendo que o paciente evolui com uma intubação. A gente intuba o paciente mais tarde e submete o paciente a mais risco e aumentando a mortalidade. Então, a não invasiva serviria para uma relação P2-FO2 acima de 240, mais ou menos. Manobra de recrutamento, como eu falei para você, se o paciente é respondedor, ele serve para pacientes com relação abaixo de 200. Ventilação de alta frequência também. O uso de bloqueador neuromuscular e o uso de NO. Por fim, na literatura, que é só ensaio que não tem efetividade na literatura, não está nada aprovado na literatura. O uso da extração extração de CO2, tá? Que não tem muita confirmação na literatura, e uma ventilação customizada, tá? A gente vê equipes que quanto maior a gravidade do paciente, maior o envolvimento dela com a doença em si, com a forma de tratamento. Mas pode ser que aí a gente já tenha perdido o paciente. Por fim, o último artigo, super sucinto, ele enfatiza novamente, esse artigo está quentinho, esse saiu do forno, esse é de fevereiro de 2023. O que ele mostra? Ele fala dos dois tipos de síndrome de desconforto, quem responde e quem não responde. Ele dá as 10 regras de ouro para o manejo de paciente com a síndrome. Primeira regra de ouro, ventilação protetora. Pressão platô, vocês veem que ele está trabalhando mais abaixo, está abaixo de 27. A drive abaixo de 15. Frequência respiratória abaixo de 30. A PIP, quando for respondedor, personalizar essa PIP abaixo de 15. A mechanical power abaixo de 17 joules por minuto. A posição prona, ele enfatiza de 12 a 18 horas, com a relação abaixo de 150, que é um pouco mais ousado que o artigo anterior. Uso de bloqueador. As manobras de recrutamento podem ser usadas, mas não rotineiramente. E considerar a ECMO, a extração de CO2, se não responder a nenhuma dessas estratégias anteriores. Tá? Terminar com uma frase desses autores, que a síndrome de desconforto é uma síndrome heterogênea e cada paciente é um caso único. E, sobretudo, cada vida é uma vida, né? Apesar de vermos como o paciente é uma pessoa que tem uma família, tem uma vida fora, e a gente tem que fazer de tudo, assim como os pacientes do Thiago, de tudo para que a gente consiga devolvê-los para a sociedade. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Diego, pela apresentação, excelente aula. Nós vamos partir agora para as perguntas, né? Nós temos algumas pessoas que levantaram a mão e algumas perguntas que foram enviadas para o chat. Mas antes disso, no início da aula, a gente convidou, né, os representantes da DARU, né, representante técnica, para falar. Então, agora eu vou convidar novamente para falar um pouco do evento. Queria agradecer ao Diego, ao Thiago pelas explicações e principalmente a todos os presentes que pegaram um pouquinho aí do seu tempo, né, que eu julgo ser tão corrido, tão compromissado, e se proporam a aprender mais, porque foi como o Diego bem disse, no final nós tratamos de vida, e todo conhecimento é necessário e bem-vindo para a gente dar uma assistência de qualidade ali para os nossos pacientes que dependem desse discernimento, dessa vontade, dessa vocação que cada um de vocês tem e escolheu para a vida. Nós, como Ministério, estamos muito felizes em poder contar com vocês, em poder contar com esse projeto, e nos colocamos à disposição
disposição de cada um para o que vocês precisarem mesmo. Nós estamos aqui fortalecendo o projeto, estando acompanhando todo ele, e o que vocês precisarem, nós estamos aqui para fazer um trabalho juntos, em equipe, porque quando a gente tem, né, essa união, a gente consegue fazer aí ofertar de forma muito mais efetiva e com muito mais qualidade para o nosso paciente lá da ponta, que é o que realmente justifica toda essa apresentação, todo esse movimento e todo esse projeto. Eu continuo sem me ver, mas consigo enxergar vocês. E, mais uma vez, agradeço e coloco toda a equipe à disposição para o que vocês precisarem. Parabéns pela aula, parabéns pelo empenho. Eu até perguntei se a aula ia ficar disponível, porque o material é muito bom, de qualidade, muito embasado cientificamente. A gente vê a qualidade, a responsabilidade e nas técnicas, nos conceitos, e é justamente isso que a gente procura para o nosso atendimento. Muito obrigada e tenham todos um término aí excelente de apresentação. A gente vai... Obrigada, Thaís. Eu acho que é importantíssima a participação de vocês. A gente vai subir a aula gravada no canal que a gente tem do YouTube, e nós vamos disponibilizar o material em PDF para as instituições, para poderem divulgarem isso para os hospitais que elas acompanham. Então, a gente distribui esse material para os hospitais de excelência, e os hospitais distribuem para os seus hospitais, tá bom? Obrigada, obrigada mesmo. De verdade, o material é muito bom mesmo. Dificilmente a gente consegue encontrar, né, um material tão completo e com tantas explicações, tanto teórica como prática, na literatura em geral. A não ser que você sente, procure, revise, mas a gente já tem acesso a um material muito bom, de excelente qualidade. Parabéns a todos os que fizeram, os apresentadores também. Obrigada. Obrigada, Thaís. Só lembrando, essa aula vai ficar no canal, nós temos um canal no YouTube, né, o canal de TeleUTI Brasil. Então, essa aula vai ser disponibilizada nesse canal, né, a gente vai pedir um pouquinho de tempo para a gente poder organizar isso, mas essa aula vai ficar disponibilizada. Bom, partindo, dando seguimento aqui a essa aula, a gente vai... Teve algumas pessoas que levantaram a mão, deixa eu só verificar o nome da pessoa, mas a gente vai pela ordem das pessoas que levantaram a mão. A primeira pessoa que tinha levantado foi a Sinara, mas eu não sei se ela... Sinara, eu vou... Medino Grilo, eu vou permitir você falar. Você consegue abrir o seu microfone, por gentileza? Tá dando para ouvir, gente? Sim, Sinara, pode falar. Boa tarde. Primeiro, é um imenso prazer. Eu estava falando até para a Silvia mais cedo que eu estava ansiosa. Na verdade, não é a Sinara quem está falando é a Kiara, eu sou coordenadora de fisioterapia. E fisioterapeuta, quando a gente fala de asma, DPOC e SARA, é meio que uma tríade, né? E nós percebemos que hoje a gente tende a procurar sempre estratégias mais avançadas e menos invasivas possíveis para evitar a intubação no paciente. Às vezes eu conversando com os colegas aqui nós estamos em Limoeiro do Norte, interior do Ceará, né? Mas eu venho de uma região que ainda é mais interiorana, no Ceará. Eu tive a grande oportunidade de participar do Estudo Arte. Eu fiz parte do centro do Estudo Arte em Barbalha, né? Então, toda essa parte de manobra de recrutamento alveolar, que era ainda bem desconhecida, e fez uma grande diferença no que a gente entendia de ventilação mecânica, né? No que era estratégia protetora, driving pressure, pressão de platô. Então, não é nenhuma pergunta em si, é mais um compartilhamento sobre o quão importante esses projetos de pesquisa, eles modificam a realidade dos locais que não têm tanta assistência, tanta referência como nós temos nos grandes centros de pesquisa, como HCO, Sírio, Einstein e por aí.
Eu sou super fã dessas pesquisas clínicas porque elas modificam realmente, elas uniformizam as condutas, e eu acho que a gente só tem a ganhar, e quando a gente só tem a ganhar, quem ganha é o paciente. E quando se fala em SARA, quando se fala em estratégia protetora, a gente começa a ver outras pessoas disseminando a mesma ideia, né? Então, eu só tenho realmente a agradecer, a dizer que para mim é sempre um prazer. Acho que todas as vezes que falarem sobre isso, eu vou estar sempre presente e realmente agradecer a todos vocês pela oportunidade que vocês estão nos dando, né? Há tantas instituições que precisam dessa educação continuada, dessa atualização, dessa padronização de uma conduta mais segura, visando sempre a segurança do paciente. Então, muito, muito obrigada a todos vocês. Bom, obrigada. Só para agradecer o comentário. E aí, quem nos conhece, eu e o Thiago, nós somos dois entusiastas de pesquisa. E o que a colega falou é muito verdade. Se a gente não produzir pesquisa, a gente não consegue resultados. A gente tem que classificar bem o paciente, a gente tem que classificar bem a conduta, a intervenção. E a gente só terá condutas assertivas se a gente tiver uma boa metodologia e desenvolvermos pesquisas, né? Será que ele está aí? Bom, enquanto isso, a gente vai passando para a pergunta. O Manuel enviou algumas perguntas no chat para a gente durante a aula, né? Quer que eu leia? Pode ler. Então, ele mandou, gente, 3 perguntas, eu acredito que bem referente à ventilação em asma. Primeira, como você calcula o rise time no paciente DPOC, asma e DPOC, né? Após todos os ajustes falharem. Então, quem mandou essa pergunta foi o Manuel Mauro. Depois ele perguntou de novo, qual o ponto de corte no choque hemodinâmico que você tolera para utilizar o óxido nítrico, e qual a experiência de vocês no uso da PIP0 em pacientes asmáticos no suporte ventilatório invasivo? E ele mandou mais uma pergunta. Após a pandemia, alguns autores recomendam o uso do espaço morto alveolar através da fórmula da razão ventilatória, demonstrando desfecho duro de mortalidade superior ao uso da PF. E eles gostariam de saber qual é a prática de vocês. Tá, como a gente está com o tempo apressado, eu posso responder numa tacada só as perguntas do Manuel? Sim, por favor, que a gente Então, vamos lá. Tem várias outras que eu vi aí. Então, em relação à primeira, vai me dizendo, Ana, se eu esqueci alguma, tá? Em relação ao rise time, paciente obstrutivo, a gente não tem uma fórmula para calcular, mas o paciente obstrutivo, a gente vai ter que fazer esse paciente, ele insuflar o pulmão mais rápido para ele conseguir fazer esse pulmão de forma mais lenta. Então, paciente obstrutivo, a gente vai colocar aí vai colocar um rise time que garanta a gente conseguir insuflar esse paciente mais rápido para chegar na pressão de suporte. E eu estou entendendo que ele estava falando da pressão de suporte, para chegar na pressão de suporte mais rápido, para a gente conseguir esvaziar melhor esse paciente. Muitas vezes a gente vai mexer também na essence, né? Na percentagem de ciclagem, de sensibilidade de ciclagem, para esse paciente ciclar antes e a gente conseguir que ele esvazie melhor esse pulmão. Mas lembre, nenhum ajuste de ventilação mecânica no DPOC vai adiantar se a gente não estiver otimizando a droga, otimizando os medicamentos, os broncodilatadores, corticoides, broncodilatadores de ação curta e ação longa. Então, a gente precisa muito otimizar para que a gente não fique com esse paciente obstruído o tempo todo. A gente vai ajustar o rise time, vai ajustar a ventilação, enquanto a gente está abrindo via aérea desse paciente. Esse é o primeiro ponto. Sobre a questão do espaço morto alveolar, há uma discussão na literatura aí, Manuel, até uma polêmica entre o professor Tobin e o Gattinoni da Itália, sobre o que de fato muda a mortalidade. Teve até uma discussão sobre isso recentemente no Critical Care, sobre se é relação PF ou se é mecânica. Porque quando a gente fala de espaço morto alveolar, tem até uma fórmula de Boss, se eu não me engano, que calcula o espaço morto da forma mais precisa, mas na prática clínica a gente acaba não usando, porque a mecânica ventilatória, a gente respeitar os limites de uma ventilação mecânica protetora, acabam sendo mais definidor do que a relação PF, né? E isso, os autores do Proceva escreveram uma carta falando sobre isso, tem na discussão do Tobin com o Gattinoni recentemente na Critical Care, falando sobre isso também. Então, a gente, na nossa prática aqui no Sírio-Libanês, a gente se preocupa mais com uma manutenção de uma mecânica ventilatória adequada ou minimamente agressiva,
né? A gente pode falar até, a gente está falando de Covid, às vezes a gente fala de minimamente agressiva ou menos agressiva possível. Às vezes a gente tem que sacrificar alguma variável, mas segurando outra, tentando pelo menos manter o nosso platô abaixo de 30, de 27 a 30 por aí. Então, a gente acaba não usando muito essa questão do espaço motor alveolar no cotidiano, mas seu correlato, que é a questão da mecânica ventilatória e dos limites de pressão. A outra pergunta era sobre a ZIP na asma. O professor Toby, inclusive, que é um dos maiores experts em ventilação mecânica do mundo, e nesse último artigo, nesse artigo que eu cito aí, inclusive, também, eles discutem um pouco. Tem uma em tese, a ZIP, a PIP zero na asma, ela poderia ter algum benefício na hora que você zera tudo e tenta completamente esvaziar esse pulmão. Mas, na prática, não funciona bem assim, porque você tem, na verdade, alvéolos absolutamente heterogêneos. Você tem alvéolo pouco aberto, muito aberto e abertão. Então, assim, a gente não consegue, nenhum estudo, nenhum trial conseguiu mostrar, de fato, um benefício da PIP zero nesses pacientes. E, por último, em relação à questão do óxido nítrico, não há um ponto de corte base. Lembre que o óxido nítrico ele é um vasodilatador. Então, enquanto vasodilatador, ele é uma medicação que vai baixar a pressão do seu doente. Se você tem um paciente chocado e você acha que o óxido nítrico vai beneficiar esse paciente, principalmente a gente está falando do paciente com SARA, com sinais de hipertensão pulmonar, ou paciente que tenha hipertensão pulmonar prévia, são pacientes que podem se beneficiar mais do óxido nítrico, lembrando que o NO não mudou mortalidade na SARA, os estudos com óxido nítrico não mudaram mortalidade. Então, você vai colocar óxido nítrico no paciente com a hemodinâmica estabilizada, porque o paciente instável da hemodinâmica é uma contraindicação relativa. Mas você pode associar, já vi paciente usando 2 vasopressores e óxido nítrico. O que importa é você conseguir manter uma boa PAM que mantenha a perfusão, e aí você pode associar uma estratégia que possa baixar um pouquinho essa pressão do doente, como é o óxido nítrico, se o paciente for beneficiado. Acho que deu para responder o combo. Um super resumão, né? Obrigada pela resposta, Thiago. A gente tem um tempinho aí, não sei se pode ser que vamos ver se a gente consegue continuar o webinar. Mas tem uma perguntinha no chat que a Lorena mandou sobre. Eu vou fazer a pergunta direta. Só um minutinho. Peraí. Em relação à ventilação na asma, inaloterapia na VMI, Ventilação mecânica invasiva. Nos casos de broncoespasmo, eles perguntaram se tem eficiência, e aí eles falaram que eles têm dificuldade. Eu não sei se eles usam se eles usam via inalatória ou se eles usam via PUF, né? Inalação, nebulização ou via PUF. Veja, de forma geral, ventilação mecânica não invasiva na asma foi aquilo que eu trouxe um pouquinho lá atrás, na aula. Assim, os estudos mostram que você tem... A Lorena colocou inalatória. Colocar inalatória junto, né? Acoplada, né? Olha, você tem estratégia de fazer os puffs acoplados lá com a VNI, né? Que é o que a gente usa aqui no CIRO, inclusive. A gente faz o nosso puff de broncodilatador junto. Agora, aí você me pergunta, qual é a evidência? A evidência da VNI, da ventilação não invasiva na asma, antes Veja, a própria VNI, Lorena está escrevendo aqui que lá não tem puff, mas vê só, Lorena, só a VNI sozinha, alguns estudos pequenos mostraram que ela tem benefício. Veja, a VNI sozinha, sem o puff dentro dela, tá? Então, você faz o puff, faz o paciente inalar com o espaçador, faz da forma como você tem e coloca o paciente na VNI. Alguns pequenos estudos mostraram algum benefício, só que são pequenos. E ainda não dá para a gente chegar, a gente não chegou ainda no desenho de estudo que mostrou que na asma, diferente do DPOC, a gente tem uma boa resposta com o paciente com VNI ou catéter nasal de alto fluxo, né? Acho que então, você sabia na invasiva também. Oi? Fazer inalação na mas isso eu entendi que era na não invasiva. Não, ela perguntou na invasiva. É na não invasiva, não é isso? Não, ventilação mecânica invasiva. VM de Maria invasiva. Eu entendi na não Mas invasiva. É bom você responder as duas perguntas. Você já respondeu nos 2 cenários, já vai... Assim, o que acontece, sim, o que tem de evidência, aí essa aí especificamente eu não conheço, porque aí já entrou numa coisa muito específica. Eu não conheço a evidência, qual é a evidência de que a gente fazer lá no circuito. Eu acho que acaba sendo o uso complacente da evidência que a gente já tem. É o uso complacente da evidência que o broncodilatador faz efeito, do que os LABA fazem efeito, tudo isso. Eu acho que nesse sentido, só complementando o que o Thiago falou, é que
Era até Eu curva de sei que fluxo. nem todo mundo tem puff, tem ventiladores que tem inalador próprio para fazer na ventilação, que libera só na fase INS da respiração, e tem adaptações que a gente faz, deixa ligado o tempo inteiro e perde inalador, isso quando não perde o sensor de fluxo do ventilador. O que eu acho que o uso de broncodilatadores para uma estratégia preventiva, com certeza tem eficiência, né? Agora, na crise da asma, talvez a gente tenha outras terapias medicamentosas mais eficientes nesse sentido. Porque a ventilação, tem uma restrição de ventilação na asma, né? O Manuel está mandando voltar com o Berotec ali. Posso fazer uma última pergunta? Talvez acho que o doutor Diego possa responder. O Matheus perguntou, Fontelli, perguntou, gostaria que o doutor abordasse novamente como é feita a titulação da PIP extrínseca para diagnosticar a autoPIP. Qual é a manobra? Fui eu que tinha falado lá na aula. Fui eu. Não, tranquilo. É o seguinte, para a gente tentar entender, assim, eu vou tentar, tem que olhar para a minha mão agora aqui, para poder, já que não vai ser no slide. Então, olha para a minha mão. Ele é fera, pessoal, ele é fera. Olha para a minha mão. Aqui vai ser o seguinte, ó. Imagina, na hora a gente tem um alvéolinho aqui, no pulmão normal. Na hora que a gente exala, que a gente expirou todo o ar do pulmão normal, a pressão dentro desse alvéolo é zero, a pressão atmosférica é zero. Pulmão normal, cheio de surfactante no meu alvéolo, tudo bonitinho. Aí a gente está falando agora de uma via aérea colabada, da pequena via aérea colabada aqui em cima do meu alvéolo. Como essa pequena via aérea colaba, seja por muco, seja por desabamento mesmo do paciente DPOC, ou seja por obstrução, por qualquer outra coisa, o meu alveolinho vai ficar cheio de ar. Então, ao final da minha inspiração, aqui está zero minha pressão, a minha pressão aqui está zero, eu relaxei a pressão pleural, veja, eu relaxei o meu pulmão e ainda está 15 de pressão aqui dentro. 15 não, vamos estar 10 para ser mais fácil fazer a conta. Então, tem 10 no meu alvéolo, 0 na minha pleura, porque eu relaxei ao final da minha expiração. A gente que é asmática, a gente sabe disso, né? Então, zeramos, relaxamos o pulmão, mas o pulmão está cheio de ar. O que acontece? Porque qual é a lógica da PIP extrínseca? Para eu conseguir disparar, se eu estou ventilando num ventilador mecânico, para eu disparar, atingir o trigger de sensibilidade no meu ventilador, eu preciso fazer uma força pleural negativa. Se eu tenho 10 já aqui dentro, eu tenho que vencer esses 10, disparar -1 ou -2, que é o meu trigger, para poder o ventilador entender que eu quero fazer um esforço, e aí ele liberar o ar e abrir a minha via aérea. Então, veja, eu tenho que superar 11 ou 12 centímetros de água de pressão para poder fazer isso. Quando eu coloco uma PIP extrínseca, lembre que é física, the name is physics, né? Então, a questão é, a diferença de pressão vai ter o fluxo de ar. Então, o que vai acontecer? Na hora que você tem uma PIP de 10 aqui dentro daquele seu alvéolo, você coloca 8 aqui, você não precisa vencer os 10. Você vai diminuir de 10, 9, 8, 7. Na hora que você atingir 7, já tem um gradiente de pressão entre seu alvéolo e a ventilação, o ar flui e abre sua pequena via aérea. Essa é a lógica da 80% da altura. Ótima explicação. Eu acho que... Alguém gostaria mais de fazer alguma pergunta? Pode perguntar tanto pelo chat ou levantar a sua mão. Bom, a gente já estamos disponibilizando também no chat, né, uma pesquisa aí para vocês avaliarem essa apresentação. Então, não esqueçam de compartilhar, né, a avaliação de vocês com a gente. E gostaria de agradecer a participação de todos que tiveram presentes nessa aula, agradecer a apresentação dos palestrantes, né, o Tiago Henrique e o Diego Brito, a coordenadora do projeto, a doutora Soraya Dalcol, a representante técnica do DARU, a Thaís Milene, e os 6 hospitais aí que fazem parte do PROAD SUS. Você gostaria de fazer? Gente, eu sempre reforço com os hospitais que a gente acompanha que essa SAB colaborativa é uma oportunidade única que a gente tem de dividir com o país inteiro, com todos os hospitais que fazem parte desse projeto, as nossas dúvidas e principalmente as nossas dores, né? Então, eu gostaria de agradecer o tempo de vocês. Nós tivemos aí um pico de 273 participantes. E é importante que vocês respondam à pesquisa com sugestões, críticas, para que a gente possa corrigir ou melhorar em alguma coisa, porque o objetivo dessa SAV, isso é feito para vocês, né? Então, a gente tenta atingir da melhor forma possível e divulgar a maior quantidade de conhecimento possível de uma forma mais fácil e mais objetiva.
Obrigada a todos mesmo. Acho que é isso, Acho né? que é isso, gente. Muito obrigada. A gente vai sair da reunião. Se alguém depois quiser tentar mandar alguma pergunta pelo chat, a gente guarda elas e tenta responder, tá bom? Até Vou mais, deixar pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão, pessoal. A gente Vou agradece deixar um aí. pouquinho aqui da avaliação, para quem ainda não pegou, tá bom? Por favor, respondam E não ao esqueçam de link. preencher a lista de presença. A gente vai colocar mais uma vez no chat, tá? Vou colocar Obrigada, aqui os dois pessoal. com ar.